bem? Sejam muito bem-vindas a mais um Papo Autêntico Podcast. Tudo bem, meninas? Tudo bem? Hoje temos uma convidada especial, Patrícia, nutricionista. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. E hoje vamos falar sobre saúde real, sobre os recomeços, coisas que mulheres entendem bem, não é mesmo? Então, Mudanças, né? Dificuldades, muitas coisas que eu tenho certeza que você vai aí se... Como é que se diz, gente? Inspirar? Identificar. Isso mesmo, se identificar. E se inspirar também, né? Se inspirar, lógico, verdade. Mas antes, vamos tirar o sapato e colocar nossas pantufas, porque é aquela hora, aquele momento que a gente vai ficar descalças. Que a gente chega em casa. Pra falar a verdade, né? Pra falar a real. Agora não pode mentir. Momento que... Vocês são viciados em ficar descalço? Até que não muito. até que não. Ah, eu sou, gente. Aí em casa a gente é a turma da meia. A turma da meia? Legal. Eu acho que eu todo sou mundo mais de a meia. turma da meia do que a turma do descalço. Eu também. Eu tenho- tenho aquelas meias que pra você lavar, você fala, meu Deus. Por que eu fiquei descalço? Amam meias brancas? Aí é tristeza. A gente Eu gosto. é dessa turma. Eu gosto bastante das meias também. Acho que fica mais aconchegante. Lá em casa é descalça mesmo. Eu quero cobrar daí lá, colocar calçado. E aí, quando eu vejo pezão no chão. E aí, enfim, Não vai funcionar. não vai Eles funcionar. aprendem pelo exemplo, amiga. Exato. E aí a gente já pede pra vocês seguir o canal, compartilhar com os amigos, porque hoje o papo vai estar muito interessante. Sim, mas antes, calma, Beth, né? Porque temos que falar aqui dos nossos acessórios lindos, maravilhosos. Exatamente. Da Sempre. Calma Beth, como sempre. Beijo, Laís. Hoje estamos aqui de preto, né? Pra combinar com o meu look branco, né? A pessoa do preto e branco. Eu coloquei uma pedra verde Isso, aqui, ó. a Bad Pedra Verde. Pra combinar com olha isso. Marsala. E eu sou a da colorida, né? Porque o meu tem Olha, todas as cores possíveis. Olha Achei que lindo. perfeito. É maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Ele é muito bonito. E também, aproveitando que, olha só, eu já quero esse óculos para mim, porque combinou com o meu look, né? Então, aqui, Bárbara Lume, Minha xará. maravilhoso. Isso, sua xará. Pena, é porque ele tem a etiquetinha aqui, senão eu já ia ficar com ele, mas... Ficar com ele no Bárbara, episódio reserve. inteiro. Esse aqui também tá maravilhoso, ó, de sol. Ah, Vai combinar com o seu Ah, look. eu ia falar ele isso. tá Com o lindo, seu e né? com o da Com o Patrícia. da Patrícia também. Ele tá Ai, lindo. ai. No... Como é que chama essa... Tem um nome? Tem um nome. Marmorizado? Ah, Acho que é, não sei, mas enfim, é lindo. Pra Maravilhoso. mim é mais uma estampa de onça, assim, né? Eu sou entendi. Mas tá maravilhoso também. Ela sempre manda peças lindas pra nós. Sim. Então, Patrícia, primeiramente queremos te conhecer um pouquinho. Quem é a Patrícia além da nutricionista? Conte para nós. Primeiro, eu queria agradecer, né, pelo convite de estar aqui conversando com vocês. É uma oportunidade muito válida, né? Porque toda vez que a gente se propõe a falar sobre assuntos bons, né, a gente aprende. Então, Exatamente. queria agradecer de estar aqui com vocês, tá? E falar sobre a Patrícia, além da nutrição. É um pouco difícil, né? A gente acaba se titulando ali, né? Quando perguntam, quem é você? A gente sempre fala os títulos que a gente tem, né? Sou nutricionista, sou esposa, sou mãe de um pequenininho agora. Mas, além de tudo isso, né? Eu brinco que eu tenho hobbies ali, voltado para a parte criativa, que eu acho que eu sou uma pessoa criativa, assim, desde pequenininha. E de buscar... de buscar aprender mesmo, assim, coisas diferentes, coisas novas. Eu brinco que eu tenho hobbies de vó. Ai, adoro. Cara, eu ouço essa voz. Adoro. Eu também. Amo crochê, faço crochê desde pequenininha. Coisas de artesanato são coisas, assim, que tem muito valor pra mim, sabe? Eu tenho um apego, assim, de afeto mesmo por coisas feitas à mão, né? E é algo, assim, que eu gosto de parar pra focar em fazer algo assim. Então, me desacelera.
eu falo que é uma terapia ali que eu gosto de fazer, né? E além dessa parte de hobbies de vó, eu também amo cozinhar. Então, assim, mesmo antes da nutrição, né? Já era algo que eu gostava, assim, dessa parte de cozinhar mesmo, né? De estar ali envolvidas em preparos e às vezes até coisas mais demoradas eu gosto. Isso é ótimo, né? E aí também de vozinha, sabe? Aquela de fazer um chá, um xarope, né? Sou essa Aquelas pessoa. coisinhas. Então, assim, é comum às vezes amigas minhas me mandarem mensagem: ah, eu tô com isso. Me ajuda, o que eu posso fazer mais natural, né? E aí eu sempre falo: ah, faz chá disso, usa tal coisa, né? Ou faz um gargarejo com tal diquinhas. coisa. Então eu sou uma pessoa assim, que eu acho que tem a alma um pouco antiga, sabe? Então eu gosto dessas coisas assim, voltada pro lado de vó. Eu brinco, Paty, pode chamar de Paty? Eu brinco que eu tenho uma senhora interna, Uhum. assim, uma idosinha, até com nome. Sabe? Então, assim, você deve ter também Eu a sua tenho, senhora. eu vou até falar. Aí, ó, viu? A minha é Agnes, a minha senhora é Agnes, é sua. A minha é que assim, eu me chamo Patrícia Rosa e daí agora Cândido por causa do marido, né? Então eu brinco que agora eu sou a Paty, mas eu vou ser a avó Rosa. Eu Entendeu? vi. Então assim, Tem. esse rolê de sentar mais confortável em casa, tranquilinha, tomar um chazinho, Sim. fazendo um crochê, sabe? Assim, enquanto assa um bolinho, eu sou esse rolê. Esse eu rolê adoro. de vozinha é o que eu gosto. Eu gosto também, Que adoro. máximo. Só ainda tenho que me aventurar na cozinha, que não é uma coisa. Eu vou assim, mas bem pouco. Não é tanto, não. Mas eu sou dessas, do tipo assim, vamos reunir. Eu brinco com as amigas, falo assim: não, a gente vai fazer um café da tarde. Porque esse negócio de sair de noite, às vezes, não rola. Entendeu? Eu Tem sou que dormir cedo, tem que né? dormir cedo. Dormir sabe? cedo, pra acordar cedo, aquela coisa Esse toda. rolê. Mas que bom, gostei, já adorei. Saber que temos vozinhas. Vocês têm que arrumar umas vó pra vocês também. Eu sou. A minha é a eu só avó não tenho Maria. nome. Aí a Maria. Bárbara Maria, a avó Maria. Então tem que pôr um nome pra... É porque a gente não tem dois nomes, né? Daí eu criei a minha Agnes. É uma senhora de uns 90 anos já. Mas eu sou tudo isso, assim. Só do chá que eu não. Eu amo chá também. Não é Adoro água. chá. Não O chá, os conheço. xaropes, a hora que ela falou xarope, as receitinhas de xarope ali, de beterraba, que cebola é anti-inflamatória, né? A cebola é anti-inflamatória e tal, é antibiótico. Os naturaizinhos ali. Então é mais pra essa vibe, né? Mas é gostoso, é bom. Eu acho que eu sou a avó mais nova. Eu sou a avó do café. Eu também não sou muito do chá, eu amo café. Eu Café sou do do crochê. Eu gosto. Crochê, Se bem que faz muitos anos que eu não faço um crochê, mas eu também faço, eu gosto. Eu Fazia também tô bastante. numa rotina assim que tá um pouquinho desapegado, mas às vezes eu lembro dele. Tipo, a gente vai voltar, calma. Né? Vamos voltar a essa fase. Patrícia, a gente Isso. já comentou que você é nutricionista. E antes da nutrição, quem era a Patrícia antes da nutrição? Ó, falando assim da sua alimentação, e tudo isso que engloba. Tá, então vamos lá. A nutrição entrou na minha vida, assim, oficialmente, né? Quando eu decidi cursar. E aí, então, lá eu tinha... Na adolescência ainda, né? Quando a gente entra ali na faculdade, com 16, 17 anos. Foi quando, oficialmente, a nutrição entrou na minha vida. E eu falo que, assim, a nutrição salvou a minha vida. Então, assim, mesmo que eu não ganhasse R$1 com a profissão, o conhecimento que eu tive e que eu consegui pôr na minha vida mudou ela, a ponto de eu dizer que nutrição mudou a minha vida. Eu fui uma criança muito doente. E na adolescência também eu tive muitos problemas, assim, relacionados à saúde. Então, eu pensava assim, né? Do tipo, uma hora esses remédios não vão fazer efeito e eu sou nova, o que eu vou fazer da vida, né? Então, assim, eu tinha meio que essa relação que não era comum eu usar um medicamento o resto da vida, sabe? Mas
a nutrição ainda não estava na minha vida. Então, acabava que, por falta de conhecimento, era a realidade que eu vivia, né? E aí, durante a minha infância ali, eu tive muito contato com bobagens, né? O meu pai tinha um bar, então a gente tinha acesso a doce, refrigerante, sorvete. Então, era comum eu ter acesso a essas coisas diariamente ali, né? Então, o que piorava já o meu quadro ali de saúde. E a gente tem, a família, né, por conta da genética, traço de talassemia, né, que por conta da genética mesmo. Então, eu herdei isso do meu pai, o que faz com que eu tenha anemia a vida toda. Então, desde criança, eu tenho problemas com anemia. Mas eu fui descobrir isso depois da nutrição. Até então, os diagnósticos eram errados, então eu fui suplementada errada a infância e a adolescência toda. Então, tem problemas que eu lido hoje na minha vida que são resultados dessas substâncias que não eram boas para mim na época, mas por falta de conhecimento a gente usava, né? Então, eu falo que a nutrição mudou minha vida, porque antes da nutrição eu era essa pessoa que tinha dependências ali, né? De medicamentos, tinha esse paladar para bobagens, né? E então, com a nutrição, tudo isso mudou, né? Então, eu sou muito grata por ter chegado a essa profissão maravilhosa. E você escolheu nutrição por conta disso? Na verdade, eu não escolhi a nutrição buscando algo para mim, sabe? Foi meio que uma fase que eu fiquei sem trabalhar, sem estudar, tentando entender o que eu queria fazer da vida. Porque como eu tinha essa vontade de sempre fazer coisas diferentes, né? E eu já tinha feito bastante coisa, né? A gente falou do artesanato. Eu já tinha tido cursos ligados a outras coisas. Eu queria algo que me deixasse mais solta. Então, assim, eu fui buscar informações e tudo mais, né? E na época eu tinha uma tia que começou a fazer um acompanhamento com uma nutricionista. E aí, tipo, eu achei muito legal entrar no mundo que ela estava começando também, sabe? E aí eu comecei a buscar informações e tudo. E foi aonde eu percebi que eu poderia começar algo dali, sabe? E aí eu comecei a deixar a nutrição me encontrar, sabe? Que legal. E aí Se identificou. Aí a gente entrou pra faculdade. Que delícia. Que bacana. Falando em substâncias, eu vou trazer já A hora que ela falou substâncias, isso, aquilo. A gente tá numa onda aí do monjário, né? O pessoal tá usando, tá? Você já traz a polêmica? Eu já vou trazer, eu vou pegar o gancho referente ao que ela disse sobre substâncias, né? O que você acha dessa nova onda? Se é algo positivo para essa desinflamação do paladar, assim, desse novo encontro da população com um novo jeito de se alimentar? O que você acha sobre essa nova onda, assim? Eu achei que isso ia ficar mais pra frente. Não é? Acelerei. Quer que corte? Porque assim, gente, a gente tem um roteiro que a gente segue. Assim, é um guia, porque a gente nunca segue o que tá aqui. Exatamente. Norte, né? Mas vamos lá, né? Sobre esse assunto de monjaro, né? De canetas emagrecedoras e tudo mais. O que eu posso te dizer que depende. Porque depende, né? Depende de quem é essa pessoa, qual o motivo da indicação, por quanto tempo, e se essa pessoa tá disposta a passar por isso de verdade, sabe? Porque, assim, toda a vida as pessoas falaram, deveria ter um remédio milagroso pra me emagrecer, né? E, assim, não existe, né? É claro que, assim, muitas pessoas veem as canetas por esse lado, né? Que vai ser uma medicação que vai resolver ali a perda de peso. Mas a verdade é que, assim, ela tem, sim, ativos que vão ajudar no processo de emagrecimento. Mas não são todas as pessoas que dão conta de passar por esses processos. E aí também entra aquilo que eu falei de depende, né? Porque quando uma pessoa precisa de uma perda de peso muito grande, dificilmente ela consegue fazer essa perda de peso
com constância sozinha, porque é difícil você perder peso, né? Então, assim, ela pode desanimar durante o caminho, tem outros fatores que vão envolver isso. E aí, a gente entra num contexto que, às vezes, ela tá com muitos riscos por conta desse peso muito elevado, né? E aí, entra, né, um medicamento para ajudar ela nesse processo. O que me assusta muito é que às vezes as pessoas querem perder 5 quilos e querem usar essa caneta. Isso que eu ia falar. Então, assim... Tornou-se muito por estética, né? E aí, assim, entra o contexto de que... Será que essa pessoa tem noção mesmo do que ela tá fazendo? Porque, né, essa caneta, esse medicamento, ele vai atuar ali com 2 hormônios no seu intestino, né? Que vai controlar essa questão de saciedade. Ele vai atrasar a sua digestão, né? Por isso que as pessoas não têm tanta fome e ficam enjoadas e todo esse contexto, né? Que a gente tem de queixas de quem tá usando essa medicação. Então, se você tá usando algo para te deixar saciado e que seu estômago vai ficar cheio por mais tempo, é natural que você não consiga comer, né? Mas assim, comer não é algo ruim, né? A partir de comer, você tá nutrindo seu organismo. Tem muitas coisas relacionadas com isso de comer, sabe? Então, às vezes, a pessoa vai lá, usa um medicamento assim, e aí ela tá com menos apetite, tá mais saciada, tá com essa questão da digestão mais lenta. Às vezes, a digestão dela já não era boa. Né? Vamos pensar de mulheres, o intestino dela já não funcionava todos os dias. E aí, ela já estava com desregulações de hormônios. E aí, ela entra com um medicamento. Então, assim, isso vai gerar mais sintomas, né? Nela. Vai aflorescer, às vezes, algo que já estava acontecendo ali dentro. E também, me preocupa muito isso das pessoas não quererem comer. E aí usa o medicamento, não tá conseguindo comer. Mas quando ela vai comer, ela come porcaria. Então, assim, se a pessoa tem hábito de comer porcaria, é um perigo ela usar, né, uma caneta dessa. Porque aí, assim, ela tá numa rotina doida, ela tá cheia de sintomas e tudo mais, e aí ela tá sem fome, mas aí a refeição dela é uma coxinha. Né? Aí imagina, às vezes ela já não tolerava a fritura muito bem antes. Aí você tá usando uma coisa que vai deixar a sua digestão mais lenta ainda. Então você vai deixar uma coxinha por mais tempo no seu estômago, irritando ele, que já não gostava da coxinha antes. Né? E aí, assim, que nutrientes tem numa coxinha? Né? Aí, que horas você vai comer de novo? Então, assim, a gente precisa olhar esse contexto geral. Por isso que eu digo depende, né? É claro que para certas pessoas a gente vai ter muito benefícios, principalmente se a perda de peso for grande. A gente vai usar isso, né? Mas quando isso é usado, a gente precisa dessa orientação, né? A gente precisa de um atendimento médico, né? E de uma equipe cuidando dessa pessoa, né? Porque a gente tá mexendo com hormônios, a gente precisa olhar vitaminas, a gente precisa olhar se essa pessoa tá sendo bem amparada, sabe? Pra gente não ter muito malefício, sabe? Pra apoiar esse peso ali, se realmente essa pessoa vale a pena usar e não. E aí também com essa consciência, né? Quanto tempo isso vai ser usado? Porque quando a gente parar, a gente vai precisar voltar à vida normal, né? Aonde a gente vai precisar fazer mais refeições, aonde a gente vai ter mais fome, aonde a vida vai acontecer. E aí a gente vai continuar comendo porcaria. Exatamente. Porque aí a gente vai ganhar o peso, né? Isso. E provavelmente é o que vai acontecer. Porque não adianta se você não ter essa consciência de comer mais saudável, aprender essa alimentação, né? Não adianta, é algo que vai resolver ali, mas... As nossas células de gorduras, elas têm a capacidade de aumentar e de diminuir, né? Que é o processo de ganho de peso e perda de peso. Mas a gente não elimina elas com alimentação, com dieta ou com medicamento, né? A não ser com procedimentos invasivos. Então, assim, a gente precisa ter esse controle e também entender a história dessa pessoa, né? Então, assim, é muito perigoso quando uma pessoa vai lá e compra uma caneta por conta própria, ou porque a galera que eu conheço tá usando, né? Ou é a pessoa que eu faço
que treina junto comigo usa, ela tá perdendo peso, eu não tô e tudo mais, né? E aí, até mesmo pra quem usa, com orientação e tudo mais, eu vejo hoje algo que não é saudável, que é uma comparação, né? Do tipo, você perdeu quantos quilos usando? Porque eu tô usando há tanto tempo e não tô perdendo. E assim, né? A gente perde o controle, né? Do que realmente é pra você e o que não é, né? E é isso, dá uma bagunçada na nossa cabeça. Então, assim, eu digo que depende, e aí entra esses pontos positivos e negativos aí, né? Que a gente vai ter através do tratamento das canetas emagrecedoras. Isso é algo muito importante da gente se falar, né? Porque realmente a gente vê uma onda aí que todo mundo tá usando. Vamos buscar ali tal lugar, na vizinha. Isso, e não importa. Mas foi no médico. Pra quê? Pra que eu vou no médico? Não, é só aplicar ali e pronto. Só que isso pode ter consequências, né? Não é algo assim que... não, vou só de qualquer jeito, não é? Eu atendo pacientes que às vezes vêm pra mim com exames, né? E cheio de queixas, né? Mas os meus exames estão normais. E aí, quando eu vou ver esses exames, eles são poucos, né? Então, assim, vamos pensar numa caneta emagrecedora, né? Só é olhado a glicose do paciente ali em jejum, né? Então, não, a minha glicose de jejum sempre é baixa, né? Não tem problema com diabetes ou com resistência à insulina, nada disso. Mas aí você vai ver, essa pessoa às vezes nunca mediu uma insulina, sabe? Nunca fez os exames completos, né? Porque assim, um hemograma, medir ali a glicemia, né? Em jejum, um colesterol total e um TSH ali da tireoide é muito pouco pra gente ter um contexto da saúde dessa pessoa, né? Então, assim, a gente precisa ir mais fundo numa pessoa, mesmo sem pensar em uso de medicamento. Imagina você ir lá e usar um medicamento, né? Porque vai ter essa ação, né? De mexer com a insulina, porque o começo de tudo isso foi para tratar pessoas que tinham diabetes, né? Porque tem essa descompensação. Então, assim, a partir daí foi usado, né, como um efeito colateral o emagrecimento, né? E aí entrou esse processo na parte de usar para emagrecer. Mas a gente precisa ter esse controle dessa pessoa, porque às vezes o que vai vir de negativo não compensa para o que ela precisa perder de peso, né? E aí a gente precisa entrar num contexto, né, que a gente precisa da informação para a gente tomar as nossas decisões, né? Então, assim, quando a pessoa vai buscar algo sem informação, ela tá colocando a vida dela em risco, mas às vezes ela não sabe. Por isso que você precisa buscar uma ajuda. Se você tem interesse de usar um medicamento ou qualquer coisa, né? Você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de informação, né? Precisa desse histórico seu, ver de exames e tudo mais, né? Pra daí você fazer isso da forma correta. Entender também a questão da consciência, né? Porque é igual você falou, tá tomando, reduz a vontade de comer e aí come bobagem. Aí vai pras bobagens. Aí tem a consciência de que deu fome, você tem que optar pelas comidas mais saudáveis, né? É isso. E Patrícia, você já residiu em vários estados. O que você viu, o que isso trouxe para a nutrição, que você pode ver que isso te trouxe mais experiência, alguma coisa assim que você pode dizer que, olha, não, isso você percebeu nas pessoas em cada região? Olha, quando a gente fala de mudança, né, de ter contato com vários estados, né, mesmo que pertinho, as pessoas são diferentes, né? Mas a gente percebe que os problemas, as dores são as mesmas. Independente do lugar que a gente mora, né, e tudo mais, geralmente as dores são as mesmas. A diferença é a abordagem, né? Porque além da gente ser pessoas diferentes, tem isso da cultura, né? Então, assim, cultura e acesso também, né? Porque os alimentos que a gente tem acesso
num estado, o outro estado talvez não tenha, né? Por conta de logísticas e tudo mais. E também, às vezes, a qualidade do produto, de certos produtos em lugares diferentes, também vai impactar. Então, por mais que as dores sejam as mesmas, a gente precisa ter essa noção de que vai ser diferente a forma de abordagem, sabe? E isso eu acho muito rico, porque faz a gente abrir a cabeça de que não existe uma fórmula só, né? Para você viver a vida, não é nem só sobre a nutrição, né? Você percebe isso, que independente das dores, a gente tem um leque maior, a gente só precisa buscar. E é legal você falar isso, porque vem de encontro com aquilo, com uma pergunta até que eu ia fazer, que não é só sobre comida, não é? É muito além do que isso. Sim. Quando eu comecei, né, no mundo da nutrição, era uma época que a nutrição era procurada só para emagrecimento, né? E era até algo assim que não me enche os olhos, porque não era uma dor que eu tinha, né? As dores que eu tinha voltada para a nutrição eram outras. Então era algo que não me enche os olhos. Ai, ficar só nessa que você precisa perder tanto peso, né? E aí, quando eu fui me encontrando, né, para esse outro lado, que é usar. Primeiro, logo quando eu saí da faculdade, eu fiz uma pós-graduação em fitoterapia, que é algo mais natural, né? Usar as plantas, um fitoterápico, um manipulado, para você tratar um paciente. Então, ali eu comecei a ver que realmente não é só sobre a comida, né? É muito mais do que isso. Porque quando a gente diz de tratar uma pessoa, né? Quando a gente traz o olhar integrativo, é a gente olhar esse ser como um todo, né? Então, assim, o que trouxe essa pessoa até a mim? Qual que é a história dela? Qual é a rotina dela? Quais são as dores delas, né? O que ela tá disposta a conseguir fazer no momento, né? Porque, às vezes, as pessoas querem viver algo que, no momento, elas não conseguem, né? E aí é onde dificulta o processo. Porque até algo, assim, que eu aprendi durante essa trajetória nessa área, é porque, assim, é difícil a pessoa vir até mim com essa ideia, né? Hoje já vem mais, mas no começo era sempre buscar emagrecimento. Então, até ela entender todo esse processo, demora um pouco, né? E aí, para não ter essa frustração que, o nutricionista não me ajudou a emagrecer o peso que eu queria num determinado tempo, né? Eu não gosto de trabalhar assim, então é algo que eu sempre deixo bem claro no começo. Não é o meu foco fazer a pessoa perder peso de cara. Eu quero organizar essa casa antes, né? Então, assim, tudo isso faz diferença, porque às vezes a gente deposita no outro algo que a gente quer, Nossa, né? Exatamente. E aí, a nutrição, né, uma nutricionista, ela faz orientações, né? Então, ela precisa ajudar você a orientar coisas que é benéficas para você. Mas quem vai fazer a mágica é o paciente, né? Então, assim, tudo isso precisa ser trabalhado. E é conforme o tempo que vai acontecendo, sabe? E, na verdade, isso deve trazer muito a parte da frustração, principalmente vamos falar de mulheres, né? Porque se a pessoa não está, vamos dizer ali, naquele momento preparada para isso, ela não vai conseguir, porque a gente tem tantos papéis, tantas coisas que a gente desenvolve, e aí você vai tentar algo naquele momento que não dá certo, né? Assim, pensando, né, nessa questão de mulheres e tudo mais, né, a gente hoje vive uma realidade de que a gente quer o imediato. Então, quando a gente pensa em algo, a gente quer agora, né? Sim. Então, assim, e por que a gente quer o agora? Porque, se a gente for olhar num contexto geral, muitas coisas a gente consegue fazer no agora, né? É verdade. Porque a gente acha que tá no controle. Mas a gente não tem controle de tudo, né? E aí, a frustração vem justamente por isso. Porque tudo demora um tempo, né? E às vezes a gente vê resultados de pessoas, mas a gente não vê a trajetória. A gente só vê, fulano perdeu tantos quilos, né? Pensando aí no emagrecimento. E aí isso gera uma frustração, porque aí a mulher fala, nossa,
eu tô fazendo isso, não resolve, né? E fulano emagreceu já fiz tanto. de tudo, né? Eu já fiz de tudo. Só que às vezes esse fazer de tudo não foi feito da maneira correta, né? Não foi olhado o que realmente deveria ser olhado, né? E aí, quando a gente fala isso, né? Que não é só sobre a comida, é muito além disso. Quando a gente fala ali do integrativo, como que tá a reserva de nutrientes dessa pessoa, né? Porque às vezes tá muito baixo, né? E aí, assim, com uma alimentação, a gente não vai regular essas vitaminas baixas. Agora, você imagina uma pessoa que quer restringir tudo. Ela não vai ter acesso, né? Ou a pessoa que quer comer sempre a mesma coisa. Eu quero uma dieta que eu quero rotina, eu quero comer a mesma coisa. Café da manhã, ela vai ficar nichada em comer só um tipo de nutriente. E o nosso corpo precisa de um leque maior, né? E aí entra outra coisa, né? Desse olhar ao todo, é que assim, às vezes a pessoa tá focada na dieta e ela deveria estar focada nela, né? Como que tá o meu corpo? Como que tá a minha digestão? Como que tá meu intestino? Né? Porque se a gente não melhorar a base, a gente pode tentar fazer a melhor dieta, que a gente não vai ter um resultado benéfico. Porque a base não tá conseguindo sair do lugar, sabe? Então, assim, a gente precisa melhorar a estrutura para depois melhorar todo o contexto, né? E aí, entra um pouco da questão da frustração, porque hoje em dia é muito mais fácil você olhar pro raso, né? Do que você ir lá na raiz e cuidar da raiz. Porque isso vai demorar um tempo, né? Às vezes a pessoa começou com isso há muito tempo, né? Porque um problema, ele não aparece do nada. Ele começa pequenininho e vai... E que aí ela vai ter que olhar pra dentro, que às vezes, igual você falou, a questão é muito mais profunda ali, tem raízes em outras coisas de muitos anos atrás, que chegou naquele momento e aí isso dói, é dolorido, né? É muito dolorido você ter que fazer, a psicóloga aí sabe dizer, né? Outro olhar internamente aqui. Eu tô até anotando aqui, porque fez muito sentido, eu vou deixar ali anotadinho que você disse que primeiro a gente tem que organizar a casa para depois saber o que aquela pessoa precisa em relação à nutrição. Eu gosto muito de fazer analogia, sabe? E aí eu penso assim, você comprou uma casa. Antes de você mudar, você vai lá, você limpa a casa. Se precisar pintar, você pinta, você organiza tudo. Aí você entra com os móveis, né? E aí você começa, eu vou fazer um móvel planejado aqui, vou comprar, sei lá, uma roupa de cama pra combinar com isso e tudo mais e tal. E quando a gente pensa de cuidar da gente, também deveria ser assim, né? Então a gente precisa fazer uma faxina primeiro, organizar as estruturas primeiro, antes da gente pensar, né, de estética, emagrecimento e tudo isso, porque senão não vai sustentar, não dá pra gente colocar um móvel planejado numa casa que a estrutura não tá boa. Que não tá legal. Não vai se sustentar, né? E aí, essa questão de olhar ao todo, hoje em dia, a gente tá tendo acesso a muita coisa que a gente não foi feito para ter, né? Então, é estresse, é substância química, é essa questão dos alimentos que são modificados, é uma rotina, é muita coisa. Então, assim, dizer que só comer saudável resolve, não vai sustentar, entendeu? Então, a gente precisa de um contexto mais profundo pra gente realmente ter noção de que tá fluindo, sabe? Entendi. Por isso que é importante olhar para si, né? Ter essa visão integrativa, igual você trouxe, de cada ser humano. A gente fala muito isso, né? Cada ser humano é único, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, não é porque a Dai faz tal coisa que para mim vai funcionar, porque o meu organismo é diferente, a minha rotina, tudo é diferente, né? Então, é muito gostoso ter essa conversa com você e ver todo esse panorama, né, dessa questão de alimentação, porque a comparação, ela vem. E hoje a gente tem acesso muito rápido na vida das pessoas pela internet, né? Então, a gente fica com esse processo do tipo, mas eu preciso, né, tô com uma gordurinha aqui, tô com uma gordurinha ali, e daí fica muito essa comparação no sentido de, talvez até mesmo por isso o boom das canetas emagrecedoras, porque igual você falou, às vezes a pessoa quer perder 4 quilos, vamos ser bem sinceras, é muito mais rápido, é muito mais fácil ela aplicar e
boa ali, não sei quanto tempo, mas aplica, pronto, perdeu, tá tudo certo. Só que o manter isso depois é muito mais profundo, né? Tem até um livro que eu acho muito interessante, que é o tal do Pense Magro. Não sei se você conhece, é de uma psicóloga behaviorista. E ela traz exatamente isso, porque a gente precisa cuidar daqui. Se a gente não cuidar daqui, o resto vai padecer. Porque daí não adianta, você vai passar por um processo e você não vai entender, né, o que funciona, o que não funciona. Depois vai voltar tudo, né? Aquele famoso efeito sanfona, né? Então vai e volta. E a partir do momento que você começa a entender como que a tua casa funciona. Gostei muito da sua analogia. Adoro analogias. Você é das vós, às vezes é da avó. Eu acho que vem. É da avó Rosa. Eu adoro analogias também. Exatamente isso. Enquanto você falava, me veio muito a analogia de construir um castelo em chão de areia ou em chão firme, né? Não adianta você fazer toda a construção, uma hora vai cair, né? Então tem que ter esse processo. E aí você que tá nos assistindo, já manda para aquela amiga que faz esse processo, porque todos nós fazemos, né? Essa comparação. Quem nunca, né? Que atire a primeira pedra. Mas já manda para ela, já comenta aqui também, se você como é que é isso para você, né? Em relação à questão da alimentação, se é muito difícil, se não é. Que a gente também quer dar uma olhada aí nas suas opiniões, né? Se tiver alguma pergunta, também, de repente, pode deixar ali nos comentários, né? Depois a gente passa pra Patrícia. Isso. Porque daí porque daí ela que vai responder. É um outro nível que a gente não tá, né? Cada um no seu quadradinho, na sua experiência, na sua expertise. Mas então você acha que isso pode ser um dos motivos de que a gente vê tantas mulheres cansadas, sem energia, no dia a dia ali, né? Meu Deus, vamos combinar, né? Ainda mais assim, a rotina louca, 1001 coisas para fazer e às vezes ela realmente ali não consegue. O que acontece quando a gente fala de mulheres, né? A maior parte das mulheres, às vezes, não tem noção disso que eu vou falar, ou às vezes não olha para isso, né? Mas nós, mulheres, a gente é cíclica, né? A gente tem um ciclo mensal, que é um rolê diferente do que acontece na vida de um homem, né? Então, quando a gente fala desses hormônios, né, atuando diferente em cada parte desse ciclo, isso vai influenciar na necessidade de uma mulher. Então, assim, em cada fase, ela vai ter uma necessidade de nutriente, uma necessidade de comportamento. Então, é natural, né, biológico, que uma mulher não seja igual o mês todo. Então, é natural que em alguma parte desse ciclo... E de um vídeo que eu vi esses dias no Instagram, tá o homem aqui do lado na esteira correndo, e a mulher tá lá animada e tal. Aí, de repente, tá lá, acabada. É bem isso, né? É sobre isso. E aí, assim, isso faz diferença, assim, nas necessidades que a gente tem biológica, né? Então, é natural que em alguma fase você tenha a necessidade de ficar mais quieta ou de querer, né, buscar coisas novas, que a criatividade esteja mais, né, ativa para essas coisas e tudo mais. E aí entra um pouco ligado a comportamentos, né, disso, de ter fases que você quer focar na saúde, em treinar e tudo mais, e de repente, no mesmo mês, você já tá assim, eu preciso dormir. Acho que eu preciso dormir. Então, assim, é natural da biologia. Só que o que acontece? Se a gente for ver, a maioria tá com isso muito desregulado, além do que já acontece. Então, assim, se a sua rotina é muito puxada, dependendo do horário que você vai dormir, dependendo do que você come, do que você faz, isso vai desregular mais ainda, né? Então, assim, se uma mulher tem falta de nutrientes, o intestino dela não funciona normal, a digestão dela não é boa, e ela tá numa rotina de, vai dormir muito tarde, acorda muito cedo, né? Faz muitas coisas assim, ela não vai conseguir mudar isso de pegar um plano perfeito de alimentação e seguir, né? Por quê? Porque ela precisa reorganizar coisas para favorecer a biologia dela, para ela fluir, né? Então, assim... Gente, conheço alguém desse jeito. E aí que é milagre, né,
gente. Então assim... Igual as fases lunar, né? Da lua, né? Mas é normal essas fases ter durante um dia só? E aí... Sinal que tá bem desregulada, né? E aí, essa questão, né, dessa parte de desregulação e tudo mais, né? A nossa geração é uma geração que teve muito contato com alimentos industrializados, teve muito contato com químicos mesmo, né? E pensando de mulher, né? Cosmético, tinta no cabelo, esmalte. Tem mulher que faz a unha hoje. Aí ela só vai tirar o esmalte na semana que vem, lá na manicure. Tira e já coloca outro em cima. Exato. Entendeu? Então, assim, tudo isso... tudo isso faz diferença, né? Por quê? Porque tudo que a gente coloca no nosso corpo, independente se é tópico ou se a gente tá ingerindo, vai ficar na gente, né? Então, assim, o nosso corpo não foi feito para lidar com certas substâncias que a gente lida hoje, né? Então, se a gente tem falta de nutrientes, hormônios desregulados, piorou. Porque daí a gente realmente não tem um sistema funcionando regulado para jogar fora o que deveria jogar. Então, assim, acaba que aí tudo isso vai atrapalhar mais ainda essa questão que a gente tá falando, que já é natural acontecer durante o mês. Você trouxe, isso bateu bem na consciência, né? Porque não é só o que a gente ingere, a gente pensa muito no que tá ingerindo, né? Mas tem cola de cílios, maquiagem, é muita substância química. É interessante trazer isso mesmo, porque chega a dar até aquele choque, né? De realidade. Tipo, eu nunca pensei nisso, né? Mas pensando, né? Até algo que você comentou das redes sociais, uma mulher tá mexendo no Instagram, ela vai lá e vê uma blogueira, né? Que ela acorda 5 horas da manhã, faz o pré-treino, vai, treina, volta pra casa, toma um café tranquila, daí ela vai viver o dia dela, né? E aí, a maioria das mulheres que tem uma rotina como você comentou, não vão dar conta de acordar 5 horas da manhã e fazer uma atividade física. Por conta da rotina, e às vezes, mesmo se ela tiver muita força de vontade, dizer, não, eu vou, o corpo dela não vai deixar ela passar de uma semana. Ele não fazendo tá preparado isso, pra isso, né? Porque assim, ele tá inflamado, tá, né? Ele precisa descansar, ele precisa de nutrientes, e aí você quer erguer peso. Ele vai falar, não, minha filha, a gente não vai. Até aqui tudo bem, mas daqui pra frente não. Então, assim, é natural, é o nosso corpo tentando dar um alerta do tipo, eu não consigo. Eu não consigo. Tem um limite, né? E aí, o correto era a gente falar, opa, peraí. O meu corpo tá querendo me dizer alguma coisa, eu preciso entender, né? Preciso entender o que tá acontecendo e ouvir o meu corpo. Mas, geralmente, a gente ouve os nossos pensamentos, né? Do tipo, não, eu não consigo, isso não é pra mim. A vida saudável não é pra mim. Não consigo acordar 5 horas da manhã e treinar, fazer essa alimentação e aí desiste, né? Então, assim, a comparação existe e geralmente é 8 e 80, né? Não tem talvez teria que mudar isso aí pra assim, como é o processo? Pô, entrar no processo pra melhorar. E entender o seu também. Entender o seu processo, que cada uma tem o seu, né? Sim. Não tem como. E isso piora quando você é mãe, não é? Exato. Aí já mãe, empreendedora, esposa. Sim. Eu falo assim que a questão da maternidade, né? Quando eu vi... Eu nunca romantizei maternidade. Então, assim, eu sempre achava que na minha cabeça tava bem definido que o rolê não era fácil. Mas é só vivendo pra você realmente ter noção do tipo assim, gente, mas eu nunca imaginei que eu ia pensar isso agora, né? Tipo assim, então assim, eu falei, não, eu vou viver isso de verdade, né? E aí, assim... Logo no começo da gestação, eu tive um descolamento. E aí, na minha cabeça, eu tava assim, não, tô ótima. Porque eu realmente não tinha nenhum sintomas. Então, a vida foi acontecendo e eu dava conta de fazer tudo. Então, eu vou fazer tudo. Aí, aconteceu isso. E eu fiquei, meu Deus, já entendi. Preciso ficar quieta. E aí, assim, eu não conseguia dormir. Eu tinha amigas grávidas que estavam cansadas, dormindo e tudo mais. E eu tava pronta pra viver e não podia, porque eu tinha que ficar quieta. E aí eu falava, Deus deve estar falando pra mim, minha filha, você precisa desacelerar, né?
você precisa. E aí, na época, eu falava pra minha mãe assim, eu não sei o que eu faço, porque eu tenho que ficar quieta, né? Tipo, longe da família, longe de todo mundo. E aí, eu falava assim, eu vou focar em outras coisas e tudo mais. E na época, eu falei assim, falei com Deus, falei assim, eu não vou reclamar da maternidade, porque eu tenho um risco de perder o meu bebê, né? Então, qualquer desafio que eu passar daqui pra frente, eu vou dar conta. E aí... Fica à vontade. Tem aqui, ó, já É até algo, assim, que eu brinco, que, assim, eu posso... Qualquer mãe pensa isso, né? Eu posso falhar em tudo, mas aqui, não. E aí, isso tem um peso, né? E aí, assim, quando eu falei, não, eu vou viver isso de verdade, e eu comecei a observar tudo, eu comecei a perceber justamente isso, sabe? As mulheres, elas estão querendo viver tudo, mas elas não estão vivendo realmente, sabe? Porque é muito isso, assim, eu tô aqui, o meu sonho é ser mãe. Aí virou mãe, você tá, eu não vou conseguir, porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro e tudo mais. E a gente não para pra pensar de tipo assim, não, se eu tô aqui, eu preciso ficar quieta, então eu vou ficar quieta. Eu vou, né, desapegar disso, eu vou rever o que eu preciso rever e vou viver a partir disso. E aí, assim, enquanto meu bebê nasceu, eu entendi o porquê eu precisei ficar quieta, né? Do tipo assim, se eu não tivesse ficado quieta lá no começo, eu ia ter um pequeno surto, sabe? Do tipo assim, meu Deus, eu não nasci pra ser mãe, eu não vou dar conta de tudo isso, porque eu quero fazer 1000 coisas, né? E o bebê precisa de mim. Então, eu entendi que eu precisei passar por aquilo lá atrás pra mim dar conta de viver isso agora, da maternidade, sabe? E às vezes, quando eu atendo paciente de programação de gestação, ou até mesmo desse pós, eu percebo muito isso, dessa questão de cansaço, né? Tipo, a rotina é puxada, você acorda de noite, a sua vida é para aquele bebê, porque ele precisa de você para ele se desenvolver, né? E o natural é que a gente precisasse dele também, né? Porque a gente precisa viver isso, de tipo, aquela frase que todo mundo diz, quando o bebê dorme, a mãe tem que dormir também, né? E aí a gente fala, como que eu vou dormir? Eu preciso cuidar da casa, eu preciso fazer isso, eu preciso empreender e tudo mais. E realmente, a maioria das pessoas realmente precisam fazer isso. Mas o natural seria que a gente se permitisse a descansar também. Porque a gente tá com hormônios regulando novamente, a gente precisa descansar pra gente acalmar nossa cabeça, pra gente reorganizar hormônios, a gente precisa se nutrir pra gente conseguir produzir leite, pra gente se recuperar, porque assim, independente da via de parto, uma mulher precisa de recuperação do corpo dela, né, pra ela voltar pra vida natural. E aí, às vezes eu vejo as mulheres querendo fazer exercício físico antes de 30 dias, tipo, porque eu preciso perder essa barriga, eu preciso voltar ao meu peso anterior, né? E aí entra uma batalha de querer encaixar isso na rotina dela, que já mudou muito do que era antes, né? E aí entra isso que a gente tá falando. Será mesmo que é bom para um corpo cansado, que tá acordando várias vezes à noite, que tá com mais fome, porque precisa de mais nutrientes para regular tudo isso que a gente tá falando? Será que é mesmo normal a gente querer comer menos? Porque senão eu não vou perder o peso que eu ganhei na gestação? É porque eu preciso treinar em jejum pra mim voltar o que eu tinha antes. Será mesmo que isso é natural? Porque às vezes, você fazer isso, você tá gerando um estresse tão grande pro seu corpo, que já tá estressado por tudo que aconteceu. E aí esse estresse, não é que esse estresse é ruim, é natural, né? Do processo de você gerar uma vida e passar por tudo isso. Então, o natural seria você dar suporte pro seu corpo pra ele voltar a ser como ele era antes, né? Mas às vezes a gente entra nessa noia de que a gente tem que dar conta de tudo e ainda fazer uma atividade física e ainda fazer uma dieta, e isso faz mais mal pra gente, né? E aí a gente vê assim, eu vivo isso muito com mulheres que aí começam a ter dificuldade pra produção de leite, e aí começam a se frustrar de novo, porque eu precisava amamentar meu filho e tudo mais. Então assim, é muita coisa pra resolver num pequeno momento, e aí a gente não vive o que realmente deveria estar vivendo, sabe? Então a maternidade me trouxe muito isso, do tipo, não, eu não vou dar atenção pra isso agora, eu vou focar aqui. Lá na frente a Patrícia resolve isso que tá acontecendo, sabe? Então, assim, eu percebi que conforme a gente vai fazendo isso, a gente começa
organizar a cabeça melhor, sabe? Do tipo, se realmente se perceber, se realmente isso é pra mim agora. Porque, assim, faz muita diferença eu fazer isso agora ou daqui 6 meses? Ou fazer isso agora ou daqui 1 ano, né? Então, assim, eu acho que a gente passa coisas na vida porque a gente precisa aprender com elas, né? E às vezes a gente tá tão nessa necessidade de que, tem que correr, a gente tá correndo, não sabe nem pra onde. Que passa despercebido tudo isso, né? Então, com todo esse rolê, né, de mudança, de maternidade, eu percebo muito isso, que a gente precisa olhar pra base de tudo, não só da alimentação, né? Porque senão a gente desparafusa. Com certeza. E aí até uma frase aqui, ó. A mulher, ela não precisa de mais cobrança. Ela precisa de mais acolhimento. E principalmente dela mesma, né? Dela mesma. Principalmente Dela de si mesma. própria, né? Assim, de si própria. E entender que é um processo, né? Uhum. Tudo é um processo. Eu falo muito isso, as pacientes às vezes brigam comigo. Mas é um processo, gente. É igual você falando da maternidade. Demorou 9 meses pra gerar aquela vida. Aí você quer mudar em 1 mês? Não dá. No mínimo, mais 9 meses pra você se adaptar. É toda uma rotina diferente. E aí você falou, né? É uma outra mulher. Sim. Né? E às vezes o corpo não vai voltar igual era antes. Não vai. Não adianta, porque é outra perspectiva, é outro tudo. Talvez, Tamara, seja por isso que o índice de depressão pós-parto Sim, porque se a gente for ver, antigamente era essa questão, né, da dieta era cravada. A mulher não fazia as coisas na dieta, ela cuidava do bebê e as pessoas cuidavam dela. Não lavava nem os cabelos, né? Não pode hoje em dia, a mulher ganha nenê e ela quer cuidar de tudo ainda, né? E aí, assim, eu sei que tem pessoas que têm redes de apoio maravilhosas que realmente conseguem fazer isso. Mas tem uma parcela de mulheres que não vai conseguir. E se elas ficarem se comparando com isso, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você trouxe que hoje uma das suas especialidades é nutrir essa mãe que está se preparando para... Sim, Isso é legal. Eu já estava nessa parte de integrativo, né? Que é olhar um paciente como um todo. E aí, eu comecei a ter muitas pacientes mulheres, né? E sempre começa assim, eu quero emagrecer. Aí, a vida vai acontecendo, né? E elas lembram de você. E aí, começava assim, eu quero... perder um peso, porque eu quero engravidar futuramente, né? E aí é uma preocupação isso das mulheres, não só pensando na parte estética, mas também pensando em saúde, né? Então, aí foi onde eu me obriguei a buscar mais conhecimento para essa área. Então, eu fiz um curso, né, voltado para programação de gestação, que é preparar a mulher, não só a mulher, né? Os maridos também, para esse futuro bebê que possa vir, né? Para que ele venha com mais saúde e que para essa gestação seja mais tranquila possível, né? Porque quando a gente fala, né, de gestação, de maternidade, a gente não tem controle de tudo. Mas tudo que der para fazer pensando em pontos positivos é válido ser feito, né? Então, na programação de gestação, a gente faz isso. A gente olha os exames dessa mulher, a gente vê a inflamação, a gente melhora o intestino, a gente melhora a digestão, a gente melhora a detoxificação dessa paciente, né? Aí entra isso que a gente comentou, né? Dos elementos que nos intoxicam. Então, assim, a gente começa a usar produtos mais naturais, a gente tira ali alguns tópicos que tem muito metal pesado, tipo alumínio, então a gente começa a reduzir o uso disso, e aí a gente faz uma limpeza mesmo desses metais pesados no organismo. Tem a parte também que a gente faz de desverminação, né, que a gente brinca que a gente só desvermina criança, depois que cresceu, não precisa mais. Verdade, nossa, então a gente faz isso, depois a gente regula as vitaminas e cuida desse ciclo dessa mulher. Então, assim, cuida da saúde da mulher mesmo, sabe? Pra ela entender o ciclo dela, né? E a partir daí,
começa, né, a projeção de vir um bebê. E aí, depois, a gente, geralmente, né, quando os pacientes começam lá atrás, eu acompanho também a gestação. E aí, acaba que depois a gestação também. Então, eu pego meio que esse caminho todo. Nossa, isso é muito legal. Aí, eu fazia isso antes de ser mãe, né? E aí, agora, continuo fazendo. E aí, entra justamente isso também, de olhar essa grávida como um todo, né? Porque, assim, se uma pessoa não é igual a outra, uma grávida também não. Então, assim, todas as grávidas usam um suplemento de vitamina comprado na farmácia. Que tem várias vitaminas juntas, né? Inclusive, eu tomei um monte, aquilo me dá uma vontade de vomitar. E aí, o que acontece? O correto, né, e o mais ideal seria olhar essa gestante também como um todo, né? O que realmente ela precisa de nutriente em cada fase e o que ela tem de diferente, né? Para ela ser usado no tratamento, né? Um exemplo, assim, rápido disso é o meu traço de talassemia, que faz com que eu tenha anemia sempre. Então, eu já tinha anemia antes porque o meu glóbulo sanguíneo nasce errado. Então, pro meu corpo, é normal, porque eu vivo assim desde que eu nasci. Eu não sei que dá pra viver melhor, né? Então, na gestação, seria natural que eu tivesse realmente esses marcadores mais baixos. Então, não dá pra usar o mesmo tratamento que você faz com uma mulher normal que está com anemia, com o que você usa pra mim, né? E aí, outro rolê voltado pra isso é que, assim, a maioria das mulheres usam muito ferro, né? E ferro, pra mim, não é algo bom, porque eu acumulo ferro se você ficar me dando muito ferro. E aí, isso ia me intoxicar e possivelmente poderia me trazer malefícios. Então, sabendo dessa informação, eu acompanhei isso de uma forma diferente do que eu acompanharia de uma mulher normal. Que está com anemia. Então, com essa especialização, eu uso isso na prática, né? Eu usei comigo e uso ali com as pacientes. E é muito legal porque a gente diminui muito sintomas, né? Eu mesmo tendo esse traço de talassemia e anemia, eu não era uma grávida cansada, com sono, como eu comentei, né? Eu não tinha vontade de dormir, eu queria viver a vida, sabe? E mesmo eu cuidando de tudo, eu tive uma complicação que foi um descolamento. Então, assim, a gente realmente não tem controle de tudo, né? Então, assim, a gente cuida, mas, infelizmente, algumas coisas podem acontecer mesmo assim, sabe? Então, eu faço isso antes, na gestação, e daí depois acabo ajudando também, porque aí vem a amamentação, vem essa questão hormonal, de voltar aos poucos, né? E funciona de uma forma, como eu falei, natural, que a gente volta o corpo de antes sem ver o reflexo no nascimento da criança também, né? No bebê também. Sim, o meu bebê nasceu uma criança, assim, para o momento que eu vivia, né? Pensando no meu histórico, era pra ele ser um bebê super pitiquinho. E ele nasceu um bebezão, super saudável, assim. A gente foi fazer o teste do pezinho, aí eles até comentaram, né? Tipo assim, que não tinha nada e tudo mais. Então, assim, realmente faz muita diferença na saúde dessa criança, né? A gente já tem hoje estudos dizendo que o que uma mãe faz 6 meses antes dela engravidar vai impactar né? Na saúde do filho e dependendo até do neto, né? Porque a gente carrega ali, né, essa parte de saúde para gerações futuras. Então, é algo que eu faço muito, né? Inclusive, se tiver alguma mulher aí querendo ser futura mamãe, é importante que a gente comece a pensar nisso antes da gente decidir realmente engravidar, né? Porque com essa questão de idade, imediatismo, que a gente quer ser mãe agora, nesse mês, né? Tipo, meu Deus, eu não tô engravidando, tentou 2 meses e já tá frustrada. Então, assim, todo esse conjunto de cuidados fazem diferença pro bebê e fazem diferença pra mãe também, né? Então, se tiver mulheres que querem saber mais sobre isso, pode me procurar lá no Instagram, né? E acompanhar um pouquinho lá do meu trabalho, né? Que eu sempre trago algumas coisas desse mundo integrativo voltado aí principalmente para a parte das mulheres. Eu ia te perguntar agora, eu não tenho pretensão de engravidar, né? Não tão já também. Mas você também atende, numa forma geral, as mulheres. Porque você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é essa questão dos ciclos. E realmente, nós somos cíclicas. E aí, se nós temos necessidades diferentes, entendo que a alimentação também precisaria ser um pouco diferente.
Você também faz esse tipo de acompanhamento? Sim, até assim, essa questão, né? A gente fala da programação de gestação, porque às vezes a mulher só vai lembrar disso quando ela quer ser mãe, Sim. né? Mas a verdade é que essa relação de fertilidade tem a ver com a saúde da mulher, né? Então, assim, quanto mais a gente cuida disso mais cedo, mais saúde a gente tem ao longo da vida num contexto geral, né? Então, hoje a gente já tem estudos falando que cuidar da fertilidade de uma mulher começa nela criança. Sim. Entendeu? A gente já tá com os óvulos ali, né? Isso, então tudo que é usado nessa menina vai impactar na fertilidade dela lá no futuro. Então, regular, né, essa questão dos ciclos, cuidar da saúde da mulher é muito importante. E eu acabo, sim, atendendo não só programação de gestação, mas mulheres que querem melhorar isso, né? E aí entra num contexto geral de melhorar a saúde, né? Melhorar o intestino e todo esse contexto aí, sabe? Porque uma coisa sempre tá ligada com a outra, né? Quando a gente diz aí da saúde da mulher, entra num contexto geral. Mas eu também faço isso, sim. Ai, ótimo, viu? Quem também, né, não tá nesse rolê aí e quiser. Qual que é o seu Insta? O meu Insta é Paty Rosa Nutri. Daí no Nutri tem 2 i. 2 is. Então, Paty Rosa Nutri com 2 is. Já segue, já marca também a consulta, já vai. Já começa aí no rolê. Já começa a interagir lá, que eu gosto. Eu vou sair daqui olhando rótulos no mercado. Isso aí. Eu já, é uma mudança. Eu já gostei do negócio do ciclo, porque eu adoro essa questão de ciclicidade. E eu nunca tinha, olha só, né? Eu gosto, eu estudo isso em outras áreas. Mas nunca tinha parado para pensar que a alimentação também vai ser diferente. E aí, a hora que você falou da questão de rotina... Eu sou uma pessoa muito rotina. Do comer a mesma coisa sempre. Daí eu pensei, falei, gente, entrei num processo de emagrecimento sozinha, como diz o outro. E aí eu falei, cara, as minhas comidas estão sendo tudo igual. Não. Já tô desesperada, já vou ter que marcar com a Tati também. Já vou, né, pra poder... Faz muita diferença. Faz diferença, né? Até mesmo a questão da saciedade, que daí é coisa diferente. Gostei, achei maravilhoso. Já gostei de tudo. Gente, o papo tá maravilhoso, mas se deixar, nós ficamos aqui, né? 2, 3, 4 É um assunto delicioso, né? Muito bom. É muito gostoso. Maravilhoso. Sim, mas olha, pra gente finalizar o nosso quadro, então, né? Aquele especial de sempre, que chegou a hora de retirar algo do closet. Então, Paty, nós vamos retirar algo que a Tamara pode explicar pra gente sobre as peças, nossos símbolos aqui. Essa parte do simbolismo a gente gosta bastante, né? Então, nós temos 5 itens pra você tirar. Aquela coisa que tá entulhada, sabe? Que a gente deixa, às vezes, guardadinho, paradinho. Então, a gente tem a bolsa, que aqui ela simboliza tudo que você carrega. Então, às vezes, na trajetória da vida, a gente carrega coisas nossas, coisas dos outros. Então, a bolsa seria esse símbolo. Igual bolsa de mãe, né? Vai pondo. Nós temos o sapato, que traz essa questão da trajetória. Aquele processo de você caminhar, de você parar. Você trouxe muito isso, né? Desses momentos mais de pausas também. O lenço, que é nesse processo da vulnerabilidade, do que você, às vezes, não fala também para as pessoas, né? Guarda mais para você. O sutiã, que é aquilo que literalmente você não mostra para ninguém, que é teu, que é o que te sustenta, o que te faz ser você mesmo. Que às vezes a gente precisa tirar isso também, né? Desarmar um pouquinho. Que aí entra a questão do blazer também, que é a nossa armadura. Que é aquilo que a gente mostra pro mundo, mas que na verdade às vezes nem é tudo isso que você quer, que você tá sentindo internamente. Então, desses 5 objetos, você escolhe um, que daí dentro dele vai ter uma frasezinha pra gente falar sobre essa frase. Pode ser o sapato. Sapato. Vamos ver. A frase de hoje é: cada passo importa. O que você acha sobre isso? Eu acho que combinou com o que a gente falou, né? Eu acredito que cada passo importa, independente se ele seja para frente, para trás, devagar ou acelerado, né? Porque não só com a nutrição, mas pensando aí na minha trajetória de mudanças, né? E de não ter
controle de muito das coisas, né? Até voltando assim, em questão de pé, de passos e tudo mais, né? Uma coisa que eu e meu marido tem muito é aquilo de que a gente põe o pé e Deus põe o chão, né? Então, assim, independente da trajetória que a gente siga de empreender ou dessa questão de alimentação e tudo mais, né? Cada passo importa. E às vezes a gente não dá importância pra isso, a gente só quer chegar lá no topo da escada, né? E os passinhos a gente esquece que eles têm valor também até você chegar lá, né? Então, acho que combinou com o que a gente falou hoje. O Realmente. episódio foi delicioso. Nossa, muito Amei o bom. nosso papo. Muito bom. E aí, antes da gente encerrar, a gente tem um presente pra você. Que Tamara vai ali delícia. pegar pra nós, em forma de agradecimento por você estar aqui, contribuir com o seu conhecimento, com a sua história. Então, a gente ficou muito feliz por você ter vindo, ter aceito. E é o nosso presente. Presente papo autêntico. Essa parte da avó. Ai, que lindinho! Eu vou abrir com cuidado, mas vou guardar com muito carinho, meninas. Ai, Eu que queria bom. realmente, né, de novo agradecer pelo convite, né? Eu estou voltando aí de 6 anos longe da cidade, então voltar para cá e conhecer pessoas novas, retomar, né, as coisas da nossa cidade é muito válido, né? Porque quando a gente tá longe, a gente sempre lembra daqui, né? Tipo, Exato. das nossas raízes e tudo mais. Então, assim, a gente tá vivendo isso agora e isso é muito bom. Estar perto da família, estar, né, de novo por aqui. E o convite foi algo, assim, que eu achei que valia muito a pena estar aqui, né? Porque quando a gente fala de maternidade, o nosso tempo vale ouro. Tem que priorizar as coisas, E né? Que aí faz eu sentido. faço muito isso agora, do tipo, realmente vale a pena ou não vale a pena? E eu achei que realmente valeria a pena Que bom. estar esse muito tempo aqui com vocês, né? E eu desejo muito sucesso para o Papo Autêntico, que ele continue aí com várias temporadas, né? Pra gente Obrigada. acompanhar de casa. E é isso, muito obrigada, meninas. Nós que agradecemos de coração mesmo. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Aprendemos muito, com certeza. Com Tenho certeza que certeza. muitas mulheres ali se identificaram também. Uhum. E estamos aqui sempre também. Quem sabe outros papos a gente pode ter Closet futuramente. tá aberto Closet pra tá você. sempre aberto, isso mesmo. Exatamente. Então, muito obrigada de coração. E para vocês, lembrem-se de curtir, comentar, enviar para as outras mulheres, aí outras pessoas, homens também, né? Sim. Porque já sabemos, tem vários homens assistindo. E que possam assistir e ajudar suas mulheres, não é? Melhor ainda, Exato, para com poder certeza. entender um pouco mais. Gente, então é isso. E um beijo e até o próximo Papo Papo Autêntico. Autêntico. Tchau. Tchau.